Queda hormonal ou baixo consumo energético? Esse é mais um episódio de Linha de Chegada, Músculos e Quilômetros. Meu nome é Marília Brasil O meu é Henrico Savina. e hoje a gente vai falar de perimenopausa e os efeitos dela que se assemelha muito à baixa disponibilidade energética em mulheres. Um assunto muito comum, principalmente hoje com o uso de drogas emagrecedoras. As mulheres estão comendo pouco, comendo mal muitas vezes e culpando todos os sintomas na queda hormonal. Então, hoje a conversa é sobre mulheres. É um assunto que rende, hein? É isso aí. Na verdade, o que eu queria pontuar, assim, é que não que eu negue a existência de uma queda hormonal, não é isso, né? Mas os sintomas da queda hormonal e da baixa disponibilidade de energia energética, né, que afeta muitas mulheres, principalmente mulheres altamente treinadas, é que eles são semelhantes. Então, muitas vezes, as mulheres elas estão com baixa disponibilidade de energia e estão culpando a queda hormonal. Aí elas vão lá, tratam a queda hormonal, mas elas não tratam a baixa disponibilidade energética e os sintomas persistem. Quais são eles? Para ver se isso serve para você que está aí me ouvindo. Irritabilidade, baixa recuperação muscular, ou seja, treina e fica lembrando daquele treino 2, 3 dias. Problemas no dormir, problemas, não digo problemas, mas dificuldade para perder peso, ganho de circunferência abdominal, aumento de vontade de comer doces, né? Às vezes não era um hábito e a pessoa fala: Meu Deus, agora por mim eu comia chocolate depois do café da manhã, chocolate depois do almoço, um chocolate antes de dormir. Baixa libido. Todos esses sintomas são sintomas muito comuns em mulheres em queda hormonal, ali perimenopausa e na transição menopausal, porque a menopausa, gente, é só um dia, né? Então a gente tem a perimenopausa, que é antes da menopausa, a menopausa, que é o macro, e o pós-menopausa. Então é uma transição menopausal que a gente costuma chamar, né? E aí, como a gente vem aí com uma crescente do número de mulheres nessa faixa etária de 45 anos, 50, 55, que praticam esporte de endurance, que praticam alguma modalidade, muitas vezes por conta de um medo de engordar, de ganhar uma circunferência abdominal, elas comem pouco. E aí elas chegam na baixa disponibilidade energética para aquilo que elas se proporam a fazer. E aí vêm os mesmos sintomas da queda hormonal. Elas vão lá, trata a queda hormonal, mas não tratam, não revisitam a rotina alimentar, não aceitam que elas têm que comer mais, né, elas associam comer mais com o ganho de peso, e os sintomas continuam mesmo com o tratamento hormonal. E aí fica aquela coisa de sobe hormônio então, entra com chip, entra com testosterona em gel, o que que a gente faz e, na Usa alguma verdade, canetinha, né? usa a caneta para diminuir a vontade de doce, o que que a gente faz? Então, a conversa de hoje é sobre isso, e eu quero trazer um pouco, você vem me acompanhando nesse processo de mudança hormonal, de eu sentir mesmo isso, mas eu queria que você já desse, assim, umas dicas para as mulheres do que elas podem fazer de recurso nutricional para ir contra a baixa disponibilidade energética, pensando sempre numa mulher que já treina. Eu acho que a gente pode depois gravar um episódio dos efeitos do destreino, do sedentarismo numa mulher nessa faixa etária. Mas partindo daquela mulher que já treina, que já faz um esporte, que já tem regularidade de musculação, quais os primeiros passos que ela pode ter no ambiente nutricional para diminuir os efeitos aí da baixa disponibilidade energética? Tá. Como eu aprendi na faculdade de nutrição, tudo, a mulher, ela precisa ser acompanhada muito mais próximo, né? Antes de entrar na menopausa, durante o ciclo menstrual, a mulher precisa de um aporte calórico quando ela tem o ciclo dela ali, quando ela tá na época da menstruação ou não. Quando entra na menopausa, tem que olhar com muito mais cuidado com isso, sabe? Que nem você falou, tem vontade de comer doce. Então vamos melhorar essa qualidade de carboidrato dela, ou às vezes ajustar para ela poder comer o doce, porque é um momento difícil, um momento de transição, de muita queda hormonal.
O que eu gosto de falar para as mulheres é: consulte um nutricionista, veja como que está a sua alimentação e não tenha medo do carboidrato, né? Não tenha medo do carboidrato bom, um carboidrato que te dê energia, né? Porque eu vejo muito as mulheres deixando o carboidrato de lado, consumindo até que proteína, mas deixando o carboidrato de lado, e você não vê que elas não conseguem manter aquela performance que elas tinham, né? O porquê que a gente está vendo as mulheres nessa idade fazendo muito esporte? Porque já é uma idade que os filhos já cresceram, que elas já têm mais uma autonomia, então elas buscam alguma coisa na atividade física, no esporte de endurance, para voltar a ter uma gana, voltar a ter um porquê da vida, né? Porque às vezes o filho já tá na faculdade, e aí é um momento bem difícil. Então sempre tem que olhar com mais cuidado e ter um acompanhamento bem próximo. Mas o que eu falo, não tenha medo do carboidrato, treine e respeite o seu corpo. Você falou do carboidrato, você diria, assim, para a gente fazer escolher que tipo de carboidrato? Eu vejo, e os nutricionistas falam, o carboidrato foi muito tempo, ele foi o vilão, né, de todas as dietas. E ele é o que te dá energia. Então, um carboidrato de um arroz, de uma batata, não vou falar para você, vai lá e come um ovo de Páscoa. É um exemplo, entendeu? Então, é um carboidrato que te dê energia, te proporcione, traga fibra para sua alimentação, que ele seja rico em vitamina. Você comer uma fruta, você comer uma batata, tudo isso te traz vitamina, mineral, muito mais do que uma barra de chocolate, né? Então, comer o carboidrato, mas que tipo de carboidrato? Onde que ele entra? Qual fase do dia? Entende? Tudo isso tem que olhar com cuidado e com calma. Colocar próximo da sessão de treino talvez seja uma alternativa para quem tem esse medo do carboidrato. Sim, com certeza. Colocar antes da sessão de treino e no pós, né? Se você fizer o cálculo e ver o quanto aquela pessoa precisa de carboidrato no dia, de acordo com a atividade física dela, se você pedir para ela comer o carboidrato bem fracionado, que é o que eu vejo nos nutricionistas de hoje, ela vai olhar e falar: Meu, é muito carboidrato no dia. Mas às vezes, se você ajusta na primeira refeição, aí o pré-treino dela, o almoço, você coloca um pouco a mais, e no pós-treino, você pode falar: Isso aqui é porque é antes do treino, isso daqui é o pós para melhorar. E você consegue equalizar a distribuição de carboidrato, melhor do que fracionar. Come, um exemplo, 30 gramas de carboidrato no café da manhã, 30 no almoço, ela olha e ela fala: Cara, tô comendo carboidrato toda a refeição. Então, se você diminuir um pouco no café da manhã, colocar no pré-treino um pouco mais, colocar no pós-treino um pouco mais e diminuir à noite, ela vai achar que, pô, tô comendo menos, mas ela tá consumindo a quantidade que ela precisa, né? É isso que eu falo. Por que a baixa disponibilidade energética? Porque a gente está consumindo menos quantidade do que o seu corpo está precisando, daquela demanda, né, do que ela está precisando. E aí esses ajustes finos que precisa ter, mas é o contato diário ali, não diário, mas pelo menos semanal ou mensal com a paciente para entender direitinho como que tá esse período, porque você mesmo tem mês que tá tudo bem, tem mês que você fica acabada, tem mês, então não dá para, ó, tá aqui a prescrição para você fazer 3 meses, não, em 3 meses é muito tempo. Um acompanhamento mais próximo. É. Você falou aí das frutas, né? A gente sabe, né? Eu tenho que me colocar nesse papel de que eu não sei tudo que você vai dizer aqui, mas a gente sabe que tem já um envelhecimento da microbiota acontecendo decorrente Sim. da idade. E aí a absorção de proteína já fica prejudicada e isso impacta na manutenção da De função massa muscular, muscular, de da massa muscular recuperação. e tudo mais. As frutas vermelhas é uma alternativa aí para melhorar essa saúde de intestino. Ótimos antioxidantes. Você fracionaria também o uso delas ao longo do dia? Você sugere somar com um shake de whey? Ou o que você indica, assim, pensando no café da manhã que você preparou para mim hoje? São muitas variáveis para controlar, né? A vontade de comer proteína, com o passar da idade, ela diminui, tá? A nossa absorção também, vamos supor. Para dar um exemplo bem prático para o pessoal entender, um jovem consome 100 gramas, que é um filé de frango, ele vai absorver em média 30 gramas de proteína. Se você der a mesma quantidade para o idoso, ele vai absorver 15 gramas. A mesma quantidade, é porque a função de absorver proteína já está se perdendo. Isso é o envelhecimento do intestino, da microbiota. E aí como que você fala, então, agora você com mais idade, você tem que comer 150 para ficar equivalente ao 100 que você comia com um garoto de 20. Não vai comer, porque é chato comer proteína, ficar mastigando. Então, uma estratégia ótima que eu falo é colocar iogurte, colocar whey, colocar as frutas vermelhas, junto com esses lanchinhos da tarde. Porque às vezes as refeições principais, café da manhã, que nem você comeu hoje,
lá uma panqueca de whey com uma fruta vermelha, mas aí você chegou no lanche da manhã e já não fez o que eu esperava, que era chegar, tomar um whey com uma fruta vermelha. O que que você foi fazer? Comer um carboidrato que te dava prazer, um pão com alguma coisa, entendeu? Então é esses ajustes que são necessários. Ah, porque eu estava ansiosa, mas isso, você vai estar ansiosa, vai ter dia que você vai estar muito bem, vai ter dia que está muito mal. Quais as estratégias que a gente tem nesses dias que eu estou mal, né? Como a gente sempre fala, não é todo dia que eu acordo e falo, uhul, vamos lá, vamos treinar, fazer, que vai ser muito legal. Não. E com a alimentação é a mesma coisa. Tem dia que você vai acordar e falar, meu, não tô a fim de fazer nada. E o que que eu faço? Qual estratégia eu uso, né? Certo. E a gente estava conversando esses dias sobre a creatina, né, e essa coisa de a gente vai gravar um podcast só disso, mas eu queria que você desse uma pincelada sobre essas alternativas que a gente tem hoje de consumo de proteína, que a gente também pode usar como uma estratégia para quem já não aguenta mais tomar whey, ou para quem não tem como ir ali fazer uma panqueca no meio do dia. Eu tinha condições, né. Eu comi queijo, eu não comi só pão. Deixar claro aqui. Mas, o que que a gente pode usar hoje, assim, a gominha lá de creatina é uma possibilidade? Ou não, vamos revisitar o porquê que a gente busca ainda alimentos hiperpalatáveis que represente um docinho, e é sempre esse processo de pensar a forma como a gente come, ou não, faz o que se tem condições de ter esse produto, tenha, se tem impacto na saúde de intestino também, esse aumento de produtos ricos em proteína e altamente processados. E o que que é melhor? A gente cuidar do intestino e consumir isso e pensar em como que a gente apaga esse incêndio de produtos ricos em proteínas, mas que também são processados, ou não, a gente tem que revisitar esse consumo de proteína e ir mudando esse hábito alimentar aos poucos? Hoje as marcas de suplemento, elas estão em vários ramos, né? Hoje você consegue ter eh, o whey, que parece um suco, né? Que não é aquela coisa do soro do leite, tem forma, tem aqueles tubinho de proteína, tem os já pronto. Então, o jeito de consumir proteína hoje em dia tá bem mais fácil, né? Mas eu sou um pouco pé atrás com essas coisas, porque elas têm muitos ingredientes, né? Ela tem muita, adoçante, ela tem se você olha a tabela nutricional, às vezes, de uma barrinha, é mais fácil você comer um pedaço de chocolate, é um exemplo. Emulsificante, essas coisas. Às vezes um cliente meu fala: "Ah, Henrique, eu vou comer uma barrinha de proteína", eu falo: "Cara, mas o porquê disso?". "Ah, porque eu preciso de um doce à tarde", eu falo: "Então come o doce, come um pedacinho, é melhor". Por quê? Numa barra de chocolate vai ter algumas coisas, mas se você colocar em comparação com esses preparos, é muita coisa. Principalmente esses whey pronto, desse de caixinha. Tem várias marcas boas, eu sou a favor, mas tem que tomar cuidado, tá? Mas tudo vai dependendo do dia a dia da pessoa, né? Tem pessoa que não gosta de cozinhar, não consegue cozinhar, não sabe cozinhar, precisa ter coisa prática ali. O que que é melhor? Fazer o aporte de proteína. Ah, mas e a saúde da microbiota? São várias coisas. Melhorar a sua saúde intestinal é sempre bom, mas se o seu sono não estiver bom, se você for uma pessoa extremamente estressada, não beber água, não adianta nada comer fruta vermelha, entendeu? Certo. É o que eu sempre falo, a gente sempre busca uma salvação, né? As frutas vermelhas são ótimas para nossa microbiota, sim, mas precisa beber água, precisa descansar, precisa dormir, precisa tirar o estresse, precisa treinar, entendeu? Não, e você falou uma coisa de sono que é importante, que é uma das coisas que afetam a saúde aí da mulher ao envelhecer. Começa a ficar com insônia. E aí são várias coisas, né? A gente já tem aí um aumento de apneia noturna em mulheres por ganho de circunferência abdominal. Então, aquela mulher que não roncava passou a roncar. E aí ela tem um despertar 3 da manhã. Aí ela fala: "Não, eu acordei porque eu queria fazer xixi". Não, não foi o xixi que te acordou, foi alguma apneia que prejudicou a qualidade do seu sono, e aí você acordou e você foi no banheiro. E aí acha que é o xixi, já é uma disfunção do aparelho urinário, e já e não está entendendo o que está mudando. Então, às vezes uma apneia até induzida por uma refeição que foi feita antes de dormir. Sim. Né, então: "Ah, mas eu tomo melatonina", mas você faz higiene do sono? Você assiste Netflix até um segundo antes de você ir para a cama?
ou faz uma atividades muitas, né, às vezes as mulheres só conseguem treinar depois que os filhos dormem, aí às vezes vai lá, faz uma velocity ou 9 horas da noite, essas coisas do que super estimula e prejudica o sono, e aí, joga numa suplementação que é padrão de prescrever para mulheres 40 a mais de melatonina e acha que isso vai melhorar o sono, quando o pilar de sono ele é muito mais complexo, né. Eu acho que pegando um corte disso daí, deu uma sumida, mas lembra dos probióticos, pré-bióticos, que teve um boom que todo mundo achava, né? E aí você começa a ver, você consegue fornecer para a pessoa 20 a 30 bactérias. Ela tem mais de milhões dentro do intestino. Então, mais uma vez, não é um alimento, um suplemento que é a salvação. É tentar transitar em todas as áreas bem. Eu sei que não é fácil entregar tudo. Isso ninguém consegue. Mas é pelo menos o mínimo, entendeu? Pelo menos se alimentar um pouquinho mais saudável, fazer um aporte de proteína, fazer um aporte de carboidrato, tentar dormir melhor, gerir melhor o estresse, tudo um pouco. Não, aqui é a salvação, porque a gente gosta muito disso, né? Canetinha chegou, aqui é a salvação. Vamos falar das canetas, né. Tudo isso. Então, eu acho que principalmente nessa idade das mulheres, você tem lugar de fala, eu tenho só de estudar e ver, né? Então é muito diferente. Mas eu acho que a gente consegue agir e ajudar elas nesse período aí, tanto com o treino quanto a alimentação. Eu acho que agora com as canetas, a gente está enfrentando uma outra realidade, né, que é a expectativa da caneta solucionar todos os problemas de gordura corporal adquiridos com a idade depois dos 40 anos. E aí a gente está enfrentando problemas graves, né. Sim. Primeiro deles é um dos principais efeitos colaterais das canetas, que é a constipação ou a diarreia, né, induzida pelo tratamento. E aí, como que hoje vamos falar da realidade, né, como que hoje as mulheres não estamos aqui falando para elas não usarem as canetas, né, cada Claro, um faz o né? que quiser. Sim. Mas o que que a gente pode fazer, tanto de nutrição, de estratégias nutricionais para minimizar o dano dos efeitos colaterais das canetas emagrecedoras nessa faixa etária, e pensando no braço nutricional mesmo, se você hoje eu chego e falo: "Moro, vou usar as canetas, porque eu quero perder 8 quilos, 5 quilos", o que que você ajustaria na minha dieta? Ou numa mulher comum como eu? Consumo proteico e sono. Por quê? Nessa fase de perimenopausa, menopausa, já tem perda de massa muscular. As canetas aceleram muito a perda de massa muscular, né? Se você pegar qualquer gráfico de qualquer estudo, a pessoa perdeu 10 quilos, 5 de gordura, 5 de massa muscular. Então, a gente tem que dar treino e aumentar a ingesta de proteína delas, entendeu? Para tentar segurar um pouco, porque vai embora a massa muscular, né? Então, hoje, de bate-pronto, o que melhorar? Aporte proteico e sono. Aí depois aporte proteico, sono e melhorar a ingesta de carboidrato. Por que eu digo isso? Porque é muito mais fácil a gente ajustar a ingesta de carboidrato do que de proteína nas pessoas que usam as canetas, né? Porque as pessoas que usam as canetas, elas não têm fome. Não tendo fome, você não vai querer um alimento que não te dá saciedade, não te dá um prazer ali que você tinha. O carboidrato, ele consegue te fornecer isso. O carboidrato com açúcar, com uma gordura, ele consegue te dar aquele prazer. A proteína, não. Então, é trazer essa clareza para as pessoas. O que eu vejo? As pessoas falando das canetas, mas não sentam e conversam. Ó, você vai começar a utilizar, mas a caneta ela faz isso, acontece isso, vamos tentar fazer dessa forma. Não, faz aí e deixa a pessoa solta, entende? E aí a cabeça dela muda. E muda porque é igual como se fosse uma pessoa que fizesse cirurgia bariátrica. Ela vai atrás do que vai dar prazer para ela. Então você acha que as coisas estão caminhando meio juntas? A mulher 40 a mais, com uma baixa com queda hormonal, com uma baixa disponibilidade energética, com o uso de canetas, Total. e aí isso causando um declínio de massa muscular. E micronutrientes, assim, né, que eu acho que também uma coisa que está se apresentando e que às vezes muita gente culpa a queda hormonal, é a piora de saúde mental nesse Sim. público, né. Então, não, a piora de saúde mental é decorrente da idade, da queda de estrogênio, lá, 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 lá.
Será que é só isso mesmo? Ou é já também uma baixa disponibilidade energética, já é também o uso de canetas, já é a queda de consumo de micronutrientes? Como que você vê isso? Isso a gente já conversou diversas vezes, né? Eu começo a ver que as pessoas, a alimentação, quando você faz uso das canetas, ela fica muito pior, se a pessoa não é bem orientada. E o que eu vejo nos meus clientes, elas não são orientadas da forma que tem que ser. Porque se ela for orientada, talvez ela repense naquele uso. Porque não é fácil, né, fazer o uso e conseguir administrar. Porque, mais uma vez, a pessoa não tem fome. Eu já peguei relatos da pessoa falando pra mim: "Ah, eu ficaria uns 2 dias sem comer, tá tranquilo. Comer pra mim é difícil". E aí como que você chega à pessoa e fala: "Ó, você tem que comer salada, você tem que comer algumas frutas", não vai comer. Ela não vai comer, ela fala: "Que ele tá falando? Eu vou comer aqui alguma coisinha e acabou". E ela E não aí como percebe os efeitos dos produtos agora hiperpalatáveis, né? isso, ela não começa a perceber. Só que aí, com o passar do tempo, aquela pessoa começa a ficar um pouco mais depressiva, um pouco mais apática. Aí você fala: "Não, é da menopausa. Ah, é porque às vezes eu não tô dormindo bem". Não, é porque às vezes tá faltando nutriente aí em você, tanto micronutriente, que a gente tem através das frutas, dos legumes, até de polivitamínico, se você quiser tomar, né, mas a gente consegue isso nos alimentos, mas tem gente que gosta de E às vezes suplemento. vai suplementar, mas o intestino tá tão agredido que não vai absorver aquela Sim. suplementação, né? Mas eu acho que é isso, é olhar com cuidado. E o que eu ficaria muito feliz hoje na área da saúde com essas recomendações de caneta, as pessoas que estão recomendando, nutricionista, médico, falar: "Ó, a caneta é ótima, ela veio aqui para melhorar muito a saúde de todas as pessoas da população, mas a melhor forma de fazer ela vai ser dessa forma. A alimentação vai ter que ser um pouco mais rígida, né, vai ter que comer um pouquinho melhor, um pouco mais de nutriente, micronutriente para você conseguir ficar melhor. Não só toma que ela vai te ajudar". E a gente tem que também ter a clareza de que ela não é transitória, né. Essa coisa de: "Ah, vou fazer para um projeto verão, o uso da caneta, porque quero chegar num projeto verão ou para o meu aniversário de 50 anos e tudo mais". Aí passa o aniversário de 50 anos, tira a caneta, e aí recupera peso. E aí o peso que se recupera é principalmente na gordura visceral. Sim, E aí aumenta outros riscos, né, com outros certeza. riscos cardíacos e tudo mais. E muito legal um estudo que eu estava lendo, inclusive, que falando que pessoas que fazem o uso de canetas e que não precisam perder muito peso, que não é a pessoa que está obesa, que faz uso da caneta mesmo como uma estratégia de emagrecimento a curto prazo por um período específico. Elas perdem mais músculo que uma pessoa que é obesa. Eu acredito. E quando elas recuperam mais gordura que uma pessoa obesa. Eu ainda não estudei o mecanismo a fundo, porque eu também quero trazer isso numa forma de um episódio à parte, mas, mais uma vez a gente pensar que às vezes a droga foi feita para um público, está sendo usada pelo outro Sim. público, e os efeitos colaterais se apresentando de forma tão diferente. Mas voltando nessa coisa da porque a gente está falando muito nessa faixa etária de perimenopausa e menopausa, porque é a faixa etária que está com mais poder aquisitivo para investir nessas canetas. Sim, Então é onde se cresce mais o uso, né. Então a gente está usando estratégias como reposição hormonal e tudo bem, sou super a favor, tem que fazer mesmo. Reposição hormonal, uso de canetas, tudo para diminuir os efeitos do avançar da idade, mas às vezes a base, a base da pirâmide ali, que é o que vai fazer manejo de sintomas, está sendo negligenciado, que é sono, dieta e exercício, né? porque é bem difícil falar isso, né. Se você pega há quantos anos a gente trabalha com saúde? 15 anos. Você chegar pra pessoa e falar: "Ó, a gente tem que fazer aqui, o negócio vai ser um pouquinho chato, tudo", as pessoas, metade vão desistir, né, vão olhar aquilo e vão falar: "Putz, eu vou ter que comer proteína sem estar com vontade, eu vou ter que comer alguma fruta vermelha com whey, se eu posso comer alguma coisa mais gostosa, eu já não tô comendo nada". É esse fato de compensação também, eu já não como nada, por que que eu vou ter que comer isso? Entende? É você orientar melhor as pessoas. O que eu vejo hoje é a má orientação das pessoas, sabe? As pessoas não estão sendo orientadas para o uso daquilo. E como você falou nesse estudo, é super fácil o raciocínio, né? Uma pessoa que está bem obesa, ela tem muito mais gordura do que massa muscular. Então ela vai Ah, conseguir sim. perder. Uma pessoa que às vezes não é necessário, como você vê aí na internet, umas influências que você olha aquele corpo e você fala: "Ah, tá tomando ali". Ela já tem
muito mais massa muscular, às vezes, que gordura, ou tá bem ali. Sim. E aí ela vai tomar, ela vai perder mais massa muscular que gordura, né? E ela vai achar que é ao contrário. Mas isso é assunto para Para outro episódio. outro episódio. É isso. Esse foi mais um Linha de Chegada, Músculos e Quilômetros. Hoje conversamos sobre saúde da mulher, perimenopausa, baixa disponibilidade energética e uso de canetas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe, deixe seu comentário e até o próximo episódio.